Olá, boa noite. Hoje é 21 de junho e entramos oficialmente no inverno. E o JU de hoje traz informações sobre como o nosso corpo sente de diferentes formas essa mudança no clima. Nos estúdios, especialistas falam sobre os cuidados com a saúde, especialmente nessa época do ano. E como é sexta-feira, tem também a nossa agenda cultural. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. O governo federal ampliou a lista de atividades que podem trabalhar aos domingos e feriados de forma permanente. A ideia é aumentar a oferta de trabalho. Veja na reportagem. No feriadão, o pessoal vem com tudo comprar na loja. O vendedor gasta saliva para atrair o consumidor. Em São Paulo, feriado tem lojas abertas, mas vendas fracas. A decisão do governo de permitir que o comércio, em geral, abra as portas em domingos e feriados não deve aumentar postos de trabalho, segundo este gerente. Pelo movimento que a gente tem durante a semana, durante o mês, nossa quantidade de funcionários já está no limite. Além dos estabelecimentos comerciais, a portaria publicada nesta semana contempla outros 5 segmentos: agências de turismo, indústria de óleos de extração de óleos vegetais, vinhos, aeronaves e serviços aeroespaciais. A lista passa a ter ao todo 78 setores. Com a medida, o governo quer incentivar a criação de empregos. Segundo o IPEA, o número de brasileiros que está há mais de 2 anos procurando trabalho subiu 140% de 2015 até agora. A possibilidade de trabalho aos domingos e feriados é muito importante para a economia e pode sim gerar oportunidades de trabalho. Por quê? A economia precisa funcionar de acordo com a vontade dos consumidores e com a realidade dos processos produtivos. Quem trabalhar aos domingos terá garantidas folgas em outros dias, escreveu o secretário especial de Trabalho e Previdência Social, Rogério Marinho, nas redes sociais. A Constituição não proíbe o trabalho aos domingos, mas sugere que o direito à folga semanal seja nesse dia. Com a portaria, o Ministério autorizou e fica faltando agora os sindicatos. No caso de São Paulo, a legislação municipal vai mais longe. Ela exige que para trabalhar aos domingos e feriados tenham acordo ou convenção coletiva. Portanto, essa portaria ela afronta a legislação municipal, federal e a própria legislação atual trabalhista. Entre os consumidores, a nova regra divide opiniões. Eu acho maravilhoso, principalmente para gente que trabalha bastante, que não tem tempo de vir durante a semana. Nós aproveitamos o feriado para poder vir. Na visão de consumidor é bacana, agora trabalhista já não, né? Que acaba com o seu final de semana ali, né? O seu descanso remunerado. O inverno começou hoje, dia 21 de junho, e vai até o dia 23 de setembro, com o equinócio da primavera. Mas afinal, o que muda com a chegada desta estação? Será que é preciso mudar alguns hábitos? De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, o período de estiagem exige uma maior atenção em relação à economia de água. Veja. A administração de um condomínio que fica no setor sul de Uberlândia conseguiu reduzir o consumo de água com uma ideia simples e muito eficiente. Surgiu uma ideia de alguns moradores, dentro do condomínio, onde que a ideia era a seguinte, colocar uma garrafa PET dentro dos reservatórios dos vasos sanitários para economizar água. Nós fizemos uma campanha, fornecemos algumas garrafas, os moradores recolheram, foram mais de 30 que aderiram, fora os que fizeram voluntariamente com as suas próprias garrafas PET. A campanha de economia de água é praticada dentro do condomínio há mais de um ano. O morador Lucas Pasolini faz questão de mostrar como o sistema funciona. Se cada um economizar 1 litro, 1,5 litro de água a cada descarga, o tanto de apartamentos que tem aqui dentro do condomínio Espaço Único vai economizar muita coisa e muitos litros de água e vai ter mais água para o mundo. Atitudes como essa são importantes o ano todo, em especial no período de estiagem. Segundo o Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Uberlândia, a média de chuvas de julho a setembro é de 94 milímetros.
número 3 vezes inferior ao que ocorre em dezembro. A supervisora de Educação Ambiental do Departamento de Água e Esgoto, DEMAI, explica que a distribuição de água nesse período do ano é afetada pela falta de chuvas. Na parte técnica, nós mudamos das turbinas hidráulicas para os motores elétricos. E o que é isso? A turbina hidráulica ela vai rodar naturalmente e jogar água para a estação de tratamento. Isso economia muita energia, o que é muito importante para a redução do custo da tarifa para o usuário. E nessa fase a gente precisa mudar para os motores elétricos. A gente gasta energia e manda menos água para poder ser tratada. Mas a gente precisa disso para preservar a água para a população ribeirinha e para os usuários da água no rio. Essa é a parte técnica. Quando a gente vê que o rio está baixando o nível, a gente também abre e fecha comportas para poder manter o nível mínimo de água necessário no rio. E aí isso a gente vai tendo que mandar mais ou menos água para um reservatório de um bairro ou de outro. E quando o assunto é a economia desse recurso tão precioso, a adoção de práticas sustentáveis é dever de todos. Se na casa a gente tem 2, 3, 5 pessoas, tem alguém que trabalha em casa, acho que nós temos que reunir todas elas, pai, mãe, filhos, funcionário, para que todos nós, na parte que nos cabe, possa economizar. Para sempre lembrar a família, né, de que juntos somos mais fortes e que se a criança está na escola, ela vai levar essa consciência da educação ambiental para a escola. Se o pai ou a mãe profissional tem o uso consciente da água e o consumo sustentável, eles vão ser profissionais que vão levar e disseminar isso no trabalho. Alimentação no inverno também requer atenção especial. Nos dias frios é importante cuidar da alimentação para não cometer exageros alimentares e alto consumo de calorias. Confira. O friozinho pede aquele bom e velho chocolate quente. Nesta época do ano, além da estação, uma outra mudança é na nossa própria alimentação. No inverno, sempre tem mais preferências para os alimentos mais quentinhos, né? Mais acolhedores, assim, né? Um ambiente aconchegante, com comidas e diversas opções de bebidas quentes. As cafeterias são lugares propícios para aproveitar aquele dia mais frio. A dona deste estabelecimento conta que no inverno os pedidos mudam de foco. Os sucos dão lugares aos chás e cafés. Período da tarde, quando o sol vem um pouquinho, vem os cremes, mas na base de leite, as bebidas cremosas mesmo. Mas principalmente de manhã é mais cappuccino, cafés especiais com base quente, os chocolates quentes, né, os mais encorpados e que aquecem realmente. Sempre acompanhado. Muitas vezes a água vem junto, né? Mas as bebidas geladas nessa época elas realmente não são a preferência do pessoal, né? Esta nutricionista explica que os próprios hábitos que temos no inverno são responsáveis pelas mudanças na nossa alimentação. Com o frio, às vezes o nosso metabolismo acaba que acelera um pouco, porque como a gente fica mais gelado, com mais frio, o seu corpo ele gasta mais energia para te manter aquecido. Só que assim, não faz tanto frio aqui, né? Então assim, o nosso metabolismo não aumenta tanto e a gente não precisa comer mais por conta disso. A gente às vezes fica mais tempo dentro de casa e a gente come também por ócio. Falta de fazer mesmo, né? Então acaba que a gente vai comer. Porque quando a gente come, o nosso corpo ele precisa metabolizar esse alimento, então gasta energia para isso. Então às vezes o próprio alimento aquece o nosso corpo. Então por isso você quer comer o tempo todo ou quer comer mais. Então a dica é sempre incluir verdura, legume nesses caldos, nessas sopas e usar os chás para se aquecer e evitar de pôr açúcar ou adoçante demais nos chás também. Nesta época do ano é normal a preferência por bebidas quentes. Só não vale esquecer, é claro, de tomar algo que é fundamental em todas as estações. Às vezes no inverno a gente costuma beber menos água. Então, assim, é importante manter uma ingestão hídrica adequada, tomar mais chás para ajudar nessa hidratação. Vale lembrar que uma das funções dos alimentos são auxiliar na nossa saúde. Por isso, especialmente nesta época do ano, fazer um esforço para consumir os alimentos que ajudam a manter a imunidade é essencial. Às vezes no inverno a gente come menos fruta, porque às vezes a fruta é mais gelada, né? Come menos salada, então assim, manter os legumes, as verduras, ou refogados, ou em forma de sopa, colocar bastante verdura e legume nas sopas.
está com dificuldade de comer fruta, evita de deixar as frutas na geladeira, deixa fora da geladeira, faz uma banana no micro-ondas assada, ou faz uma maçã assada também quentinha, para você ter esse alimento mais quentinho, mas não deixar de consumir frutas e verduras. Caldo de legumes, né, os próprios chás, um chocolate de boa qualidade, né, as castanhas, que são as gorduras boas. Então vai fazendo esse equilíbrio no dia a dia, né? Mantém a atividade física para trazer essa harmonia. E hoje no Jornal da UFO recebemos o cardiologista Vilmar Pereira. Boa noite, tudo bem? Boa noite. E também a pneumologista Graziele Moreira. Boa noite, Graziele. Sabemos também, nesse tempo seco, no período de estiagem, aumenta-se o número de queimadas. E, infelizmente, acaba contribuindo, de certa forma, para aumentar as doenças respiratórias. Quem sofre mais com esse tempo seco? Sim, na verdade, as pessoas que têm uma predisposição ao quadro alérgico, rinite alérgica, asma, esses pacientes vão piorar bastante nesse período das queimadas, porque essa fumaça, aquela fuligem que a gente vê, são um irritante muito importante para a via aérea. E como cuidar da saúde, então, para a gente evitar ao máximo sofrer com problemas respiratórios? Bom, o gripe, né, que também é muito comum. Sim, o que a gente pode fazer, na verdade, é a prevenção, né? Evitar principalmente lugares com aglomerações, lugares fechados, né? Quem tiver que frequentar shopping center, igrejas, locais mais fechados, deixar para ir num horário em que tenha menor circulação de pessoas, porque isso ajuda você não contaminar com os vírus que ficam circulando nesses locais. E quem está com sintomas de gripe, né, procurar também o especialista. Sim. A gente tem que lembrar que a síndrome respiratória aguda é um agravamento de uma síndrome gripal, né, que é diferente de um quadro de resfriado, que é aquele quadro mais leve, em que a gente não tem sintomas importantes no corpo, a gente não tem febre, né? Esse a gente combate com hidratação, repouso, mas a gripe precisa procurar o médico para avaliar a gravidade do quadro. Obrigada, viu, doutora Graziele, pelas informações. Agora, doutor Vilmar, sobre os problemas cardíacos. É verdade, é mito ou verdade que aumenta o risco de infartos nessa época do ano? Olha, essas observações, elas datam de há muitos anos. Desde do ano 5 a.C., são relacionadas às doenças com variações do clima e com o habitat onde ele está, a época do ano, as intensidades que os fenômenos ocorrem e a duração deles. Então, essas observações em relação a doenças e a natureza, elas já vêm de muitos anos de observação. Então, discutir um dado de observação, normalmente a gente apenas confirma. Então, isso é verdade. E a intensidade disso varia de acordo com a intensidade do fenômeno que acontece, com a duração dele e a variação temporal que ele ocorre. Por exemplo, se você tem uma variação climática muito abrupta e mais duradoura, isso pode ser mais forte como fenômeno desencadeador que apenas um dia. Tá? E conta-se também com a susceptibilidade individual, né, de cada indivíduo e onde o sujeito está inserido. Tudo isso interage no mundo da climatologia médica. É um termo interessante. Hipócrates já observava isso, já datou das doenças relacionadas com a variação do tempo. E a prevenção, então, deve ser atenção redobrada nesse período de prevenção. Você acaba prevenindo quando? Na verdade, você, se puder evitar os fatores predisponentes, porque não é a variação do clima que num indivíduo totalmente normal vai desencadear. Normalmente não é isso que ocorre. É num paciente já previamente predisposto ou previamente doente. Então, essas alterações todas, veja bem, os processos inflamatórios virais, ele cursa com maior risco adicional de doenças inflamatórias sistêmicas do indivíduo. Associa-se a isso também a maior agregabilidade das plaquetas, o sangue fica mais susceptível à trombose. Né? Então, esses fatores juntos, associado também ao clima frio, há uma vasoconstricção periférica. O sujeito, então, os vasos ficam mais contritos.
Então, todos os fatores interagem entre si e podem aumentar o risco. Por isso a importância dos check-ups regulares, né? Não pode deixar só para esse período do ano. Sem disso, até as vacinas para gripe, também, em tese, poderiam contribuir para a diminuição dos eventos cardiovasculares, por causa dessa situação. Então, já se observou essas alterações, essas observações. Perfeito. E no caso dos cuidados com as crianças e os idosos, quais medidas devem ser tomadas também para evitar essas doenças respiratórias? Bom, nós estamos aí em dois extremos da vida, né? E nesses dois casos a gente sabe que o sistema imunológico da criança ele ainda não está completamente pronto, principalmente até os 3 anos de vida, e o idoso ele já está em decadência, né? Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer é realmente a prevenção, né? A vacina, como já foi dito, principalmente dos quadros preveníveis de gripe, eles são importantes. E, além disso, a gente tem a observação de quando você está doente, você não frequentar os locais de trabalho, não mandar a sua criança para a escola, porque a gente sabe que esses quadros, principalmente nas crianças, eles transmitem por muito mais tempo. Enquanto no adulto eu tenho um resfriado, uma síndrome gripal, transmitindo aí até o 2º a 3º dia depois da cessação da febre, na criança isso vai até 10 dias. Então, a gente tem que esperar a criança melhorar por completo o quadro para reinseri-la na creche, na escola. Isso vai ajudar a não acontecer a disseminação dessas infecções nesse período do ano. Perfeito. Bom, olha só, segundo o Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO, a média de chuvas de junho a setembro é 3 vezes inferior ao que ocorre em dezembro. Confira a tendência climática do inverno em 2019 no Brasil. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, com a chegada do inverno, tem aquela dúvida de muita gente se vai chover ou não na região. Para responder essa dúvida para a gente, eu vou conversar agora com a Camila Bertoletti Carpenedo, que é coordenadora do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, Camila, a primeira dúvida é essa: vai ter chuva ou não no inverno? Bom, segundo a previsão de 7 modelos climáticos, então esses modelos eles mostram que a precipitação no inverno aqui em Uberlândia ele estará dentro da média, ou seja, a precipitação estará em torno de 40 milímetros. E quais são os impactos nesse período de inverno aqui na região? Bom, como aqui no Brasil a maior fonte de geração de energia elétrica são as fontes hidrelétricas, então com essa diminuição da precipitação normal que ocorre no período de inverno, que é a estação seca, então existe uma queda no nível dos reservatórios, o que faz com que tenha necessidade de que a energia elétrica ela seja gerada a partir de outras fontes. Geralmente aqui no Brasil, então, se usa as termoelétricas para a geração de energia, mas aí tem 2 problemas. Um é a conta de luz, que vem mais caro, e a outra é que essa fonte de energia ela emite gás de efeito estufa. Então, esse inverno nós teremos temperaturas mais quentes, né? Então, os modelos climáticos eles mostram um aumento de 1 a 1,5 graus acima da média. Também com o aumento da temperatura do ar, nós temos vários mosquitos que conseguem se reproduzir mais facilmente. Um deles é o Aedes aegypti. E também a questão da poluição. Então, a poluição atmosférica ela fica mais concentrada em tempos mais secos e mais quentes. Então, essa dispersão de poluentes ela fica menos favorecida, o que pode ter um impacto direto na saúde humana. Tá certo, muito obrigado pela participação e também pelas informações. Agora a gente vai conferir como fica a previsão do tempo em Uberlândia e algumas cidades da região. Em Uberlândia, o sábado amanhece frio. Tem sol à tarde e pouca possibilidade de chuva. A mínima é de 15 graus e a máxima de 26. Em Patos de Minas, o dia deve ser predominantemente ensolarado. Os termômetros podem marcar mínima de 14 e máxima de 25 graus. Na cidade de Monte Carmelo, a previsão é parecida. Não há probabilidade de chuva. A mínima é 13 graus e a máxima 25.
O sábado em Utuiutaba deve ter predomínio de sol. As temperaturas por lá variam entre 13 e 29 graus. Em Araxá também deve fazer sol. Não tem previsão de chuva e a temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 25. Agora vamos ouvir algumas dúvidas comuns da população nesta época do ano. Confira. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou motorista, eu ando muito nesse Brasil inteiro aí, entendeu? E eu tomo muito sol, entendeu? E nessa época do ano agora o sol parece que é mais quente. Eu queria saber do senhor qual o protetor solar que a gente deve usar durante esse tempo. Quais são os cuidados, assim, com esse tempo seco, né? À noite, para a gente dormir. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Doutora Graziela, vamos responder então o Itamar? Na verdade, mesmo que a gente tenha o sol um pouco mais fraco, né? A gente precisa usar o protetor solar, né? E o ideal é que seja um fator de proteção solar, o VA, o VB, com pelo menos um grau de proteção de 50, que você estaria bem protegido, né? Durante todo o dia. Perfeito. E a outra pergunta, quer responder? É interessante, uma das formas os cuidados da noite, ela perguntou. Os cuidados da noite, isso era mais para dizer ela, mas vamos nessa. Acho que é importante nós termos medidas domésticas para tentar melhorar a umidade do ar onde você está dormindo. Uma delas é colocar uma vasilha de água no quarto, é muito importante. E se a gente pudesse aumentar mais a superfície de contato do objeto molhado, melhor ainda seria. Por exemplo, é mais efetivo uma toalha bem molhada, estendida, aberta, para umidificar o ar, do que um balde seco no chão. É claro que em pouco espaço a toalha vai secar, porque a superfície de contato é maior, dá mais resultado. Essa é uma medida simples, se não tiver a toalha é mais confortável de fazer, mas seria o ideal, uma bem molhada, associada a um balde com água dentro do quarto é muito importante, para melhorar a umidade. Perfeito. E doutor Vilmar, quais cuidados devemos tomar ao fazer atividades físicas quando a temperatura está baixa? Na verdade, acho que você se agasalhar adequadamente para o clima é importante para você não ter uma vasoconstricção excessiva, né, de uma pessoa não adaptada ao clima, né, se tiver muito frio, usar agasalho, calça de manga comprida, algumas coisas básicas, isso não tem nenhuma coisa específica. Você tem que tentar ser um traje que seja aclimatado com o seu bem-estar. Mas a atividade física, por favor, que ela continue sendo feita, porque ela está sendo benéfica para o homem mesmo do frio. É isso aí. Olha só, a nossa equipe hoje captou cenas belíssimas feitas pelo nosso cinegrafista Lucas Guerreiro de ipês aqui em Uberlândia. Nesse período do inverno, né, eles ficam bem floridos e deixam os olhos, né, satisfeitos. Muitas pessoas param para tirar fotos. É o inverno que parece uma primavera. É lindo. É muito bonito. E aí, doutora Graziela, falando então agora sobre essa questão dos cuidados em casa, também é importante não deixar os ambientes muito fechados. Tem pessoas que geralmente fecham demais a casa por causa do frio. Isso é perigoso? Sim, na verdade, é importante que tenha circulação de ar, é importante que a gente tenha o sol batendo diretamente dentro do quarto, para que a gente elimine os fatores que são irritantes, principalmente para os pacientes que têm quadros alérgicos, né? Então, a gente sabe que o ácaro, que é microscópico, ele fica na cama, no colchão, nas cortinas, e quando você abre a janela, tem uma circulação de ar e você ainda aproveita que o sol está batendo lá, isso também te ajuda a eliminar esses ácaros e com isso você tem um ambiente melhor, né? Então sempre, mesmo quem trabalha o dia todo, chega durante a noite, por favor, abra as janelas, deixe o vento circular, deixe entrar um pouquinho frio e depois fecha. Não pode ficar com aquele ar parado. Não deixa a casa completamente fechada, porque isso é ruim. E quem tem crises alérgicas, o que deve fazer? Então, na verdade, o grande problema da crise alérgica, da rinite, da asma, são os choques térmicos.
né? Então, se você está num ambiente muito aquecido e você sai abruptamente para um ambiente gelado, esse choque térmico pode fazer você ter agravamento da sua doença, e até mesmo para quem não tem, né? A gente percebe que quando você sai no ar muito gelado, o nariz começa a escorrer um pouquinho, mesmo que você não tenha um quadro alérgico. Então, isso, na verdade, é importante você ter essa prevenção. Então, eu sempre oriento as mães, vai passar com o filho no ambiente frio, vai levar para a escolinha cedo ou vai sair à noite, tampa a via aérea, cobre com um cobertorzinho ou um edredom ou até mesmo uma fraldinha para que não respire o ar gelado diretamente nas narinas, porque isso é um fator importante. Nossa, essa dica é excelente. Bom, hoje é sexta-feira, dia da nossa agenda cultural. Então aproveite as dicas que a Ana Luísa Costa separou para você curtir neste fim de semana. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Hoje é sexta e claro que a gente não poderia deixar de te informar sobre o que tem de bom para esse fim de semana. Olha só as nossas dicas de hoje. Amanhã tem prática gratuita de meditação no Parque do Sabiá. A atividade faz parte da Semana Internacional de Yoga. Começa às 4 da tarde no quiosque do Parque do Sabiá. Quem quiser também pode levar uma canga ou uma almofada para ficar confortável. E as comemorações juninas continuam nesse fim de semana. Sábado e domingo são os últimos dias de festa junina da Ação Moradia, que está na 23ª edição. Vai ter apresentação de quadrilhas, shows de forró e sertanejo. E claro, muita comida típica. A entrada é gratuita. O evento é na Praça Sérgio Pacheco, ao lado do Terminal Central, e começa às 8 da noite. No sábado também tem arraial no Luizotti, com apresentações de bandas e, claro, muita comida boa. É a partir das 6 horas da tarde e a entrada também é gratuita. E se você quiser curtir o começo de inverno em casa, olha só o que o pessoal da UF indicou. Bom, a minha dica de hoje seria o livro Idiota, que é do autor russo Fyodor Dostoiévski. Conta a história de um príncipe que viveu no final do século XIX, que ele era uma pessoa muito boa e trata suas relações familiares e como que as pessoas lidam com esse tipo de situação quando você é o bom e outras pessoas são más e tentam se aproveitar dessa situação de você. É um livro bem bacana, de um romance realista, e eu super indico para as pessoas que gostam desse gênero de literatura. Eu tô aqui para dar a dica para vocês de uma série, Dinastia. Tá saindo a segunda temporada aí dela, já assisti a primeira, achei bem massa. E tem a série também, Good Girl, saiu a segunda temporada na Netflix também. A Dinastia sai um episódio por semana. Fica aí a dica para vocês, tá bom? Na semana que vem eu volto com outras dicas para você. Bom fim de semana e até mais! Voltando a falar sobre os cuidados com a saúde no inverno, doutora Graziella, é indicado usar soro fisiológico para hidratar as vias aéreas? Então, nesse período seco do ano, sim, a gente pode usar, mas com cautela, né? Porque senão você acaba atrapalhando a via respiratória. Então, hidratar as narinas 2 vezes ao dia, para quem não tem nenhuma infecção respiratória, está de bom tamanho, não precisa mais do que isso. Pode exagerar. Com uma pequena quantidade de soro. É isso. Excelente. E doutor Vilmar, nosso jornal está quase terminando, mas eu gostaria que você reforçasse, então, os principais cuidados. A possibilidade de evitar essas grandes variações nós temos nas pessoas que são mais carentes e que estão expostas às variações térmicas muito grandes no mesmo dia. Então tem muitas pessoas que não têm condição de se agasalhar quando necessidade, isso é muito importante. Surge nessa fase muita campanha solidária, eu sugiro que nós agasalho, né? continuamos a investir nessas questões sociais. Acho que isso Excelente. É uma dica importante para as pessoas. Com certeza. Bom, o inverno também gera impactos no campo. Amanhã, o programa Agrocultura vai exibir uma reportagem especial feita pela nossa equipe que esteve em Araguari para mostrar soluções de irrigação no período de estiagem. Não vai perder, é ao 12h40 amanhã. O Jornal da UFO fica por aqui. Tenha um excelente fim de semana. Agradeço muito a participação do Dr. Vilmar, também Graziella. Espero recebê-los novamente aqui. Será um prazer. Também. Muito obrigado. Tchau, espero vocês até semana que vem. Tchau, tchau.